Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 5. Feliz o que pode conhecer as causas das coisas. Virgílio, Geórgicas, livro 2. Capítulo 1. Pensei, disse Eric Vardley devagar, baixando os olhos para o testamento no saco plástico, que você quisesse mostrar isso primeiro a seu cliente. Eu mostraria, mas ele está em Ri, disse Strike, e isto é urgente. Eu te disse, quero evitar mais 2 assassinatos. Estamos lidando com um maníaco, Vardley. Ele transpirava de dor. Mesmo sentado ali, na janela ensolarada do Theatres, insistindo que o policial agisse, Strike se perguntava se podia ter deslocado o joelho ou fraturado o pouco de tíbia que lhe restava na queda da escada de Yvette Bristol. Não queria mexer na perna dentro do táxi, que agora esperava por ele junto ao meio-fio. O taxímetro devorava o adiantamento que Bristol lhe pagará, do qual ele nunca receberia outra parcela, porque o dia de hoje veria uma prisão, se Vardley se animasse. Eu garanto que isso pode indicar motivo, pode? Repetiu Strike. Pode. 10 milhões podem constituir um motivo? Puta que pariu, mais preciso de provas que se sustentem no tribunal, e você não me trouxe nada disso. Acabei de dizer onde pode encontrar. Alguma vez eu estive enganado? Eu te falei que existia uma merda de testamento, e aí está, Strike bateu na capa do plástico, ele existe. Consiga um mandado. Vardley esfregou o rosto bonito como se sentisse dor de dentes, franzindo o senho para o testamento. Meu Deus do céu, disse Strike, quantas vezes mais? Tansy Bestigui estava na sacada, ela ouviu Landry dizer, eu já fiz, você se colocou em gelo muito fino, parceiro, disse Vardley. A defesa faz carne moída de quem mente para suspeitos. Quando Bestigui descobrir que não existe nenhuma foto, ele vai negar tudo. Que negue. Mas ela não vai negar. Está pronta para contar, de qualquer modo, mas se você é fresco demais para fazer alguma coisa a respeito, Vardley, disse Strike, que sentiu suor nas costas e uma dor feroz no que restava da perna direita, e mais alguém que era próximo de Landry aparecer morto, eu vou direto à merda da imprensa. Vou dizer a eles que lhe dei todas as informações que tinha e que você desperdiçou todas as chances de pegar o assassino. Vou compensar meus honorários vendendo os direitos de minha história, e você pode passar esse recado a Carver por mim. Tome, disse ele, empurrando pela mesa uma folha de papel rasgado em que escrevera vários números de 6 dígitos. Experimente estes primeiro. Agora consiga uma merda de mandado. Ele empurrou o testamento pela mesa para Vardley e saiu da banqueta. A caminhada do pub ao táxi foi uma agonia. Quanto mais pressão impunha a perna direita, mais torturante a dor ficava. Robin vinha ligando para Strike a cada 10 minutos desde a 1 da tarde, mas ele não atendia. Fez uma nova tentativa enquanto ele subia com enorme dificuldade a escada de metal para o escritório, escorando-se com o uso dos braços. Ela ouviu o toque do celular dele ecoar pela escada e correu para o patamar. Aí está você. Estive ligando sem parar, tem um monte de e mais o que foi, está tudo bem? Eu estou bem, mentiu ele. Não está, não. O que houve com você? Ela desceu a escada até ele. Strike estava pálido, suado e parecia, na opinião de Robin, prestes a vomitar. Esteve bebendo? Não, eu não bebi nada, porra. Vociferou ele. Desculpe, Robin, estou com um pouco de dor aqui. Só preciso me sentar. O que houve? Me deixa, pode deixar. Tudo bem. Posso fazer isso sozinho. Lentamente, ele se impeliu para o patamar e mancou muito até o sofá velho. Quando baixou o peso do corpo ali, Robin pensou ter ouvido algo no fundo da estrutura. Hendry notou, precisamos de um novo, depois, mas eu estou indo embora. O que aconteceu? Perguntou ela. Caí de uma escada, disse Strike, ofegando um pouco, ainda de casaco. Como um completo idiota. Que escada? O que houve? Das profundezas de sua agonia, ele sorriu para a expressão em parte apavorada, em parte empolgada de Robin. Não estava brigando com ninguém, Robin, só escorreguei. Ah, entendi. Você está meio pálido. Não acha que pode ter havido alguma coisa grave, não? Posso chamar um táxi. Talvez você precise de um médico. Não preciso disso. Ainda tem um daqueles analgésicos por aí? Ela pegou água e paracetamol. Ele tomou, depois esticou as pernas, retraiu-se e perguntou, o que aconteceu por aqui?
Graham Ardacre lhe mandou uma foto? Sim, disse ela, correndo ao monitor do computador. Aqui. Com um desvio do mouse e um clique, a foto do tenente Jonajima encheu o monitor. Em silêncio, eles contemplaram o rosto de um jovem cuja beleza irrefutável não era diminuída pelas orelhas exageradas que herdara do pai. A farda escarlate, preta e dourada combinava com ele. Seu sorriso era meio torto, as maçãs do rosto altas, o queixo quadrado e a pele escura tinham um tom avermelhado, como um chá recém-preparado. Transmitia o charme despreocupado que Lula Langre também possuía, o caráter indefinível que fazia o espectador se demorar na imagem. Ele é parecido com ela, disse Robin numa voz baixa. Sim, aconteceu mais alguma coisa? Robin recuperou a atenção repentinamente. Ah, meu Deus. Sim. John Bristol telefonou meia hora atrás, para dizer que não conseguiu falar com você, e Tony Landry ligou 3 vezes. Achei que ligaria mesmo. O que ele disse? Ele estava totalmente bom, na primeira vez, pediu para falar com você, e quando eu disse que não estava, desligou antes que eu pudesse dar o número de seu celular. Da segunda vez, ele me disse que você precisava ligar para ele imediatamente, mas bateu o telefone antes que eu pudesse dizer que você ainda não tinha voltado. Mas na terceira vez ele estava bom e incrivelmente furioso. Gritava comigo. É melhor que não tenha sido ofensivo, disse Strike, de cara amarrada. Na verdade, não foi. Bom, não comigo, era tudo com você. O que ele disse? Não fazia muito sentido, mas ele chamou John Bristol de um imbecil burro, e berrou algo sobre Alison ir embora, dando a entender que isto tinha algo a ver com você, porque falava gritando sobre te processar, difamação e todo tipo de coisa. Alison saiu do emprego? Sim. Ele disse onde ela... Não, claro que não disse, por que saberia? Concluiu, mais para si mesmo do que para Robin. Strike baixou os olhos para o pulso. Parecia que seu relógio barato tinha batido em alguma coisa quando ele caiu da escada, porque tinha parado às 12 horas e 45 minutos. Que horas são? 10 para as 5. Já. Precisa de alguma coisa? Posso ficar mais um pouco. Não, quero que saia daqui. Seu tom era tal que em vez de pegar o casaco e a bolsa, Robin continuou exatamente onde estava. O que espera que vá acontecer? Strike estava ocupado mexendo na perna, pouco abaixo do joelho. Nada. Você tem trabalhado muito além do horário ultimamente. Aposto que Matthew vai ficar feliz de ver você chegar em casa cedo, para variar. Não houve ajuste na prótese pela perna da calça. Por favor, Robin, vá embora, disse ele, levantando a cabeça. Ela hesitou, depois foi pegar o casaco e a bolsa. Obrigado. Vejo você amanhã. Ela saiu. Ele esperou pelo som de passos na escada antes de rolar a perna da calça, mas não ouviu nada. A porta de vidro se abriu e ela reapareceu. Está esperando que alguém venha aqui, disse ela, segurando-se na beira da porta. Não está? Talvez, disse Strike. Mas isso não importa. Ele exibiu um sorriso para uma Robin de expressão fechada e ansiosa. Não se preocupe comigo. Como a expressão dela não mudou, ele acrescentou, eu lutei boxe no exército, sabia? Robin riu um pouco. Sim, você já falou. Falei? Várias vezes. Naquela noite você sabe. Ah. Sim. Bom, é verdade. Mas quem você está? Matthew não ia me agradecer por contar a você. Vá para casa, Robin, e a gente se vê amanhã. E desta vez, embora relutante, ela saiu. Ele esperou até ouvir bater a porta para Demark Street, depois enrolou a perna da calça, soltou a prótese e examinou o joelho inchado e a ponta da perna, inflamada e ferida. Perguntou-se exatamente o que fizera consigo mesmo, mas esta noite não tinha tempo para levar o problema a um especialista. De certo modo, agora ele desejava ter pedido a Robin para pegar alguma coisa para ele comer antes de ela sair. Desajeitado, pulando de um lugar a outro, segurando-se na mesa, no alto do arquivo e no braço do sofá para se equilibrar, ele conseguiu preparar uma xícara de chá. Bebeu sentado na cadeira de Robin e comeu meio pacote de biscoito integral, passando a maior parte do tempo contemplando o rosto de Jonajima. O paracetamol mal tocava a dor de sua perna. Quando terminou todos os biscoitos, ele olhou o celular. Havia várias chamadas não atendidas de Robin e 2 de John Bristol. Das 3 pessoas que Strike pensou que pudessem aparecer em seu escritório esta noite, era Bristol que ele esperava chegar primeiro. Se a polícia quisesse provas concretas de assassinato, só seu cliente, embora ele não percebesse isso, poderia dar. Se Tony Landry ou Alison Creswell aparecessem em sua sala, eu só terei de... Depois Strike bufou um pouco no escritório vazio, porque a expressão que lhe ocorreu foi pensar com os pés. Mas vieram às 6 horas, meia hora se passou depois disso, e ninguém tocou a campainha. Strike esfregou mais creme na ponta da perna e recolocou a prótese, o que foi uma agonia. Mancou para sua sala, soltando grunhidos de dor, baixou em sua cadeira e, desistindo, tirou a perna postiça de novo e arriou, apoiando a cabeça nos braços, pretendendo não fazer nada além de repousar os olhos cansados. Capítulo 2. Passos na escada de metal. De súbito, Strike aprumou-se na cadeira, sem saber se tinha dormido 5 ou 50 minutos. Alguém bateu na porta de vidro. Entre, está aberta. Gritou ele, verificando se a prótese solta estava coberta pela perna da calça.
Para imenso alívio de Strike, foi John Bristol que entrou na sala, piscando pelos óculos de lentes grossas e parecendo agitado. Oi, John. Entre e sente-se. Mas Bristol andou até ele, de cara manchada, tão enfurecido como estivera no dia em que Strike recusou-se a pegar o caso, e agarrou o encosto da cadeira que lhe foi oferecida. Eu disse a você, começou ele, a intensidade de cor oscilando no rosto fino enquanto ele apontava um dedo para Strike, eu lhe disse muito claramente que não queria que se encontrasse com a minha mãe sem a minha presença. Eu sei que disse John, mas ela está incrivelmente perturbada. Não sei o que disse a ela, mas ouvi minha mãe aos prantos pelo telefone comigo esta tarde. Lamento saber disso, ela não pareceu se importar com minhas perguntas quando ela está péssima. Gritou Bristol, com a dentuça cintilando. Como se atreveu a vê-la sem mim? Como pôde fazer isso? Porque, John, como eu lhe disse depois do funeral de Rochelle, acho que estamos lidando com um assassino que pode matar de novo, disse Strike. A situação é perigosa, e eu quero que isso acabe. Você quer que acabe? Como acha que eu me sinto? Gritou Bristol, e sua voz falhou, caindo num falsete. Tem alguma ideia de quanto dano você causou? Minha mãe está arrasada, e agora minha namorada parece ter sumido em pleno ar, e Tony está culpando você. O que você fez com Alison? Onde ela está? Não sei. Já tentou falar com ela por telefone? Ela não está atendendo. Mas o que diabos está havendo? Fiquei numa caçada inútil o dia todo e quando volto, caçada inútil? Repetiu Strike, disfarçadamente mexendo a perna para manter a prótese reta. Bristol se jogou na cadeira, respirando com dificuldade e semicerrando os olhos para Strike no forte sol de fim de tarde que entrava pela janela atrás dele. Alguém, disse ele, furioso, me ligou para minha secretária hoje de manhã, alegando ser um cliente nosso muito importante de Rick e solicitava uma reunião urgente. Fui até lá só para descobrir que ele tinha saído do país e que ninguém tinha me telefonado. Poderia, por favor, acrescentou ele, erguendo a mão para proteger os olhos, baixar essa persiana? Não consigo enxergar nada. Strike puxou o cordão e a persiana caiu com estardalhaço, lançando os dois numa escuridão fria e meio listrada. Essa é uma história muito estranha, disse Strike. Parece que alguém queria atrair você para fora da cidade. Bristol não respondeu. Fuzilava Strike com os olhos, o peito ofegava. Para mim, já basta, disse ele com aspereza. Estou encerrando essa investigação. Pode ficar com todo o dinheiro que lhe dei. Tenho de pensar em minha mãe. Strike tirou o celular do bolso, apertou alguns botões e o colocou no colo. Não quer nem mesmo saber o que descobri hoje no closet de sua mãe? Você entrou no closet de minha mãe? Entrei. Queria dar uma olhada dentro daquelas bolsas novas que Lula recebeu, no dia em que ela morreu. Bristol começou a gaguejar. As bolsas tinham forros destacáveis. Ideia estranha, não? Escondido embaixo do forro da bolsa branca estava um testamento, escrito à mão por Lula no papel de carta azul de sua mãe, testemunhado por Rochelle Onifad. Entreguei à polícia. A boca de Bristol se abriu. Por vários segundos, ele parecia incapaz de falar. Por fim, sussurrou, mas, o que dizia? Que ela deixava tudo, todos os seus bens, ao irmão, o tenente Jonah Gimo da Real Engenharia. Jonah, de quê? Dê uma olhada no monitor do computador na sala ao lado. Vai encontrar uma foto ali. Bristol se levantou e, como um sonâmbulo, foi até o computador. Strike viu a tela se iluminar conforme Bristol mexia no mouse. O rosto bonito de Agimo brilhou no monitor, com seu sorriso sardônico, imaculado na farda. Ah, meu Deus, disse Bristol. Ele voltou a Strike e baixou novamente na cadeira, boquiaberto para o detetive. Eu nem acredito. Este é o homem que aparece nas gravações das câmeras de vigilância, disse Strike, correndo da cena na noite em que Lula morreu. Ele estava em Clerkenwell com a mãe viúva durante uma licença. Por isso andava às pressas pela Theobald's Road 20 minutos depois. Ia para casa. Bristol soltou um arquejar longo. Todos disseram que eu estava iludido, e ele quase gritou. Mas eu não me iludi com nada. Não, John, você não estava iludido, disse Strike. Nadinha. Mas parece um doido de pedra. Pela janela sombreada entravam os sons de Londres, viva toda hora, roncando e rosnando, parte homem, parte máquina. Não havia barulho dentro da sala além da respiração entrecortada de Bristol. Como disse? Perguntou ele, ridiculamente educado. Do que me chamou? Strike sorriu. Eu disse que você é doido de pedra. Você matou sua irmã, conseguiu escapar impune da coisa toda e depois me pediu para reinvestigar sua morte. Não pode estar falando sério. Ah, sim, eu posso. Ficou bem óbvio para mim desde o começo que a pessoa que mais se beneficiaria com a morte de Lula era você. 10 milhões de libras, depois que sua mãe virasse fantasma. Não dá para torcer o nariz para isso, dá? Especialmente porque não acho que você tenha muito mais do que seu salário, por mais que possa tirar de seu fundo de fideicomisso. Ultimamente as ações da Albris mal valem o papel em que foram escritas, não é? Bristol ficou boquiaberto diante dele por um bom tempo, depois, sentando-se um pouco mais reto, olhou a cama de campanha encostada no canto. Partindo de um virtual sem-teto que dorme no escritório, esta afirmativa me parece risível. A voz de Bristol era calma e desdenhosa, mas sua respiração estava normalmente acelerada. Sei que você tem muito mais dinheiro do que eu, disse Strike. Mas, como observou corretamente, isso não é grande coisa.
E direi em minha defesa que ainda não cheguei ao ponto de desfalcar meus clientes. Quanto dinheiro de Conoioates você roubou antes de Tony perceber o que estava aprontando? Ah, então também sou um fraudador? Disse Bristol, com um riso artificial. Sim, acho que é. Mas isso não me interessa. Não estou preocupado se matou Lula porque precisava repor o dinheiro que tinha afanado, ou porque quisesse os milhões dela, ou porque a odiava mortalmente. Mas o júri vai querer saber. Eles são ávidos por um motivo. O joelho de Bristol começou a subir e descer. Você está louco, disse ele, com outro riso forçado. Encontrou um testamento em que ela deixa tudo não para mim, mas para aquele homem. Ele apontou para outra sala, onde tinha visto a foto de Jonah. Diz que era o mesmo homem que aparece na câmera andando para o apartamento de Lula, na noite em que ela caiu e morreu, e que passou correndo pela câmera 10 minutos depois. E ainda acusa a mim. A mim. John, você sabia, antes mesmo de vir me ver, que era Jonah nas gravações. Rochelle contou a você. Ela estava na Vaxi quando Lula ligou para Jonah e marcou de encontrá-lo naquela noite, e ela testemunhou um testamento que deixava tudo para ele. Ela procurou você, contou-lhe tudo e começou a chantageá-lo. Queria dinheiro para um apartamento e algumas roupas caras, e em troca prometeu ficar de boca fechada sobre o fato de que você não era o herdeiro de Lula. Rochelle não percebeu que você era o assassino. Pensou que Jonah tivesse empurrado Lula pela janela. E ela ficou amargurada o suficiente, depois de ver um testamento em que ela própria não era contemplada, e de ser abandonada naquela loja no último dia de vida de Lula, para não se importar que o assassino andasse livremente, desde que ela conseguisse o dinheiro. Isso é uma completa sandice. Você está fora de si. Você criou cada obstáculo que pôde para que eu não encontrasse Rochelle, continuou Strike, como se não tivesse ouvido Bristol. Fingiu que não sabia seu nome, nem onde morava, bancou incrédulo quando pensei que ela pudesse ser útil nas investigações e você tirou do laptop de Lula as fotos, para que eu não visse como era Rochelle. É verdade que ela podia ter me apontado diretamente o homem que você tentava acusar de assassinato, mas, por outro lado, ela sabia que havia um testamento que privaria você de sua herança, e seu objetivo número 1, John, era manter tudo isso em silêncio enquanto tentava encontrar o documento e destruí-lo. O que de certo modo foi uma piada, porque estava lá no closet de sua mãe o tempo todo. Mas mesmo que você o destruísse, John, o que faria depois? Pelo que você sabia, o próprio Jonah tinha conhecimento de que era herdeiro de Lula. E havia outra testemunha da existência de um testamento, embora você não soubesse disso, Bryony Radford, a maquiadora. Strike viu a língua de Bristol correr pela boca, umedecendo os lábios. Sentiu o medo do advogado. Bryony não queria admitir que esteve xeretando as coisas de Lula, mas ela viu aquele testamento na casa de Lula, antes que esta tivesse tempo de esconder. Mas Bryony é disléxica. Pensou que Jonah era John. Ligou isto a Ciara dizendo que Lula ia deixar tudo para o irmão, e concluiu que não precisava contar a ninguém o que tinha lido às escondidas, porque você ia ficar com o dinheiro de qualquer modo. Às vezes você teve uma sorte danada, John. Mas posso entender como, a uma mente distorcida como a sua, a melhor solução para seus problemas seria enquadrar Jonah por assassinato. Se ele pegasse prisão perpétua, não importaria se o testamento viesse à tona ou não, ou se ele, ou qualquer outro, soubesse disso, porque o dinheiro iria para você, de qualquer maneira. Ridículo, disse Bristol sem fôlego. Devia desistir de ser detetive e experimentar escrever romances, Strike. Não tem um fiapo de prova para nada do que está dizendo. Sim, eu tenho, interrompeu Strike, e Bristol parou de falar de pronto, sua palidez visível no escuro. A gravação de vigilância. Aquela gravação mostra Jonah Gimon correndo da cena do crime, como você mesmo reconheceu. Tem outro homem apanhado pela câmera, acrescentou Strike. Então ele tinha um cúmplice, um vigia. Qual será o problema que a defesa dirá que você tem, John? Perguntou Strike num tom tranquilo. Narcisismo? Um complexo de Deus? Você se acha inteiramente intocável, não acha, um gênio que faz com que todos nós pareçamos chimpanzés? O segundo homem correndo da cena não era cúmplice de Jonah, nem um vigia, nem ladrão de carro. Ele nem mesmo era negro. Era um branco de luvas pretas. Era você. Não, disse Bristol. Esta única palavra pulsava de pânico, mas, com um esforço quase visível, ele trouxe de volta o sorriso desdenhoso ao rosto. Como podia ser eu? Eu estava em Chelsea com minha mãe. Ela lhe disse isso. Tony me viu lá. Eu estava em Chelsea. Sua mãe é uma inválida viciada em Valium que dorme a maior parte do dia. Você só voltou a Chelsea depois de ter matado Lula. Acho que foi ao quarto de sua mãe de madrugada, reajustou o relógio e acordou, fingindo que era hora do jantar. Você se acha um gênio do crime, John, mas isso já foi feito 1000 vezes, embora raramente com tanta ingenuidade. Sua mãe mal sabe que dia é hoje, tal a quantidade de opiáceos que tem no sangue. Eu fiquei em Chelsea o dia todo, repetiu Bristol, com o joelho quicando. O dia todo, a não ser quando passei no escritório para pegar os arquivos. Você pegou o casaco com capuz e as luvas no apartamento abaixo do de Lula. Era o que usava na gravação das câmeras, disse Strike, ignorando a interrupção, e este foi um grande erro. Aquele casaco é exclusivo. Só existia um no mundo, foi customizado para Deb Mack por Guy Sommer. Só podia ter saído do apartamento abaixo do de Lula, então sabemos que você esteve lá. Não tem nenhuma prova, disse Bristol. Estou esperando uma prova. Claro que está, disse Strike simplesmente. Um inocente não ficaria sentado aqui, me ouvindo. A essa altura, já teria saído com raiva. Mas não se preocupe.
Eu tenho provas. Não tem, disse Bristol com a voz rouca. Motivo, meios e oportunidade, John. Você tem o pacote completo. Vamos começar pelo princípio. Você não nega que foi ao apartamento de Lula de manhã cedo? Não, claro que não. Por que viram você lá? Mas não acho que Lula tenha lhe dado o contrato com Somé que você usou para subir para vê-la. Acho que você roubou isso em algum momento anteriormente. Wilson autorizou sua entrada, e minutos depois você brigou aos gritos com Lula na porta da casa dela. Não podia fingir que não aconteceu, porque a faxineira ouviu. Para sua sorte, o inglês de Lechinka é tão ruim que ela confirmou sua versão da briga, que você estava furioso por Lula ter voltado com um namorado drogado e aproveitador. Mas acho que a briga na verdade era pela recusa de Lula de lhe dar dinheiro. Todos os amigos mais inteligentes dela me disseram que você tinha a fama de cobiçar sua fortuna, mas você deve ter ficado particularmente desesperado por uma esmola naquele dia, a ponto de forçar sua entrada e gritar daquele jeito. Tony notou a falta de fundos da conta de Kono Iwates. Você precisava repor com urgência? Uma especulação infundada, disse Bristol, com o joelho ainda quicando. Veremos se é infundada ou não depois de irmos a julgamento, retrucou Strike. Eu nunca neguei ter discutido com Lula. Depois de ela se recusar a lhe dar um cheque e bater a porta na sua cara, você desce a escada e ali está a porta do apartamento 2, aberta. Wilson e o técnico do alarme estavam ocupados olhando o teclado, e Lechinka em algum lugar lá dentro, talvez passando o aspirador, porque isso ajudaria a mascarar o barulho de você entrando de fininho no hall atrás dos dois homens. Mas nem foi um risco tão grande assim. Se eles se virassem e o vissem, você poderia fingir que tinha entrado para agradecer a Wilson por deixá-lo subir. Você atravessou o hall enquanto eles estavam ocupados com a caixa de fusíveis do alarme, e se escondeu em algum lugar do apartamento grande. Tinha muito espaço. Armários vazios. Debaixo da cama. Bristol sacudia a cabeça numa negação silenciosa. Strike continuou no mesmo tom categórico. Você deve ter ouvido Wilson dizer a Lechinka para ajustar o alarme em 1966. Por fim, Lechinka, Wilson e o técnico da Securibel saíram e você ficou de posse exclusiva do apartamento. Infelizmente para você, porém, Lula agora saía do prédio, então você não podia voltar para cima e tentar atormentá-la a soltar a grana. Uma completa fantasia, disse o advogado. Nunca na vida eu pus os pés no apartamento 2. Saí da casa de Lula e fui ao escritório pegar os arquivos e com Alison, não foi o que disse, na primeira vez que repassamos o que você fez naquele dia? Perguntou Strike. Manchas cor-de-rosa brotaram novamente pelo pescoço fino de Bristol. Depois de uma leve hesitação, ele deu um pigarro e disse, não me lembro-se e só sei que fui muito rápido, eu queria voltar à casa de minha mãe. Que efeito acha que terá num tribunal, John, quando Alison se sentar no banco das testemunhas e disser ao júri que você pediu que ela mentisse por você? Você bancou o irmão de luto e arrasado na frente dela e a convidou para jantar, e a pobre coitada ficou tão deliciada por ter a chance de parecer uma mulher desejável para Tony, que concordou. Alguns dias depois, você a convenceu a dizer que ela o viu no escritório na manhã antes da morte de Lula. Ela pensou que você fosse apenas ansioso demais e paranoico, não foi? Ela acreditava que você já tivesse um álibi sólido do amado Tony, naquele mesmo dia. Ela não pensou que haveria algum problema se contasse uma mentirinha para acalmar você. Mas Alison não estava lá naquele dia, John, para lhe dar arquivo nenhum. Cyprien a mandou a Oxford no momento em que ela chegou para trabalhar, para procurar por Tony. Você ficou meio nervoso, depois do funeral de Rochelle, quando percebeu que eu sabia de tudo isso, não foi? Alison não é muito inteligente, disse Bristol devagar, esfregando as mãos sem parar, e os joelhos quicando. Deve ter confundido os dias. Claramente, ela me entendeu mal. Eu nunca pedi a ela para dizer que me viu no escritório. É a palavra dela contra a minha. Talvez esteja tentando se vingar de mim, porque nós nos separamos. Strike riu. Ah, você está mesmo ferrado, John. Depois de minha assistente ligar para você esta manhã para traí-lo até Ri e sua assistente? Sim, claro, eu não ia querer você por perto quando revistasse o apartamento de sua mãe, não é? Alison nos ajudou com o nome do cliente. Liguei para ela, veja só, e contei tudo, inclusive o fato de que tenho provas de que Tony está dormindo com Ursula May e que você está prestes a ser preso por homicídio. Parece que isto a convenceu de que devia procurar um novo namorado e um novo emprego. Espero que ela tenha conseguido chegar à casa da mãe em Sussex, e foi o que eu sugeri que fizesse. Você tem mantido Alison por perto porque achou que ela fosse um álibi à prova de fogo, e também porque ela é um meio de saber o que pensa Tony, de quem você tem medo. Mas ultimamente fiquei meio preocupado que a utilidade dela se tornasse obsoleta para você e ela caísse de algum lugar alto. Bristol tentou soltar outro riso sarcástico, mas o som era artificial e oco. Então, acontece que ninguém viu você passar no escritório para pegar os arquivos naquela manhã, continuou Strike. Você ainda estava escondido no apartamento do meio do número 18 de Kintyre Gardens. Eu não estava lá. Estava em Chelsea, com minha mãe, disse Bristol. Acho que àquela altura não planejava matar Lula, continuou Strike, apesar de tudo. Você provavelmente pensava apenas em alguma cilada, quando ela voltasse. Ninguém o esperava no escritório naquele dia, porque você devia estar trabalhando em casa, para fazer companhia à mãe doente. Tinha uma geladeira cheia e você sabia como entrar e sair sem ativar o alarme. Você tinha uma visão desimpedida da rua e assim, se Deb e Mike e sua comitiva aparecessem, teria muito tempo para sair dali e descer com alguma história absurda de ter ficado esperando sua irmã na casa dela.
O único risco remoto era a possibilidade de entregas no apartamento, mas aquele imenso vaso de rosas chegou sem que ninguém notasse que você estava escondido ali, não foi? Suponho que a ideia do crime tenha começado a germinar ali, durante todas aquelas horas de solidão, em todo aquele luxo. Você começou a imaginar como seria maravilhoso se Lula, que você tinha certeza não possuir um testamento, morresse. Você devia saber que seria mais fácil convencer sua mãe doente, sobretudo porque você seria o único filho que lhe restava. E isto, em si, deve ter sido ótimo, John, não foi? A ideia de ser o único filho, enfim? E nunca perder de novo para um irmão mais bonito e mais adorável? Mesmo no escuro que se adensava, Strike via os dentes projetados de Bristol e a encarada intensa dos olhos fracos. Não importa o quanto você tenha bajulado sua mãe e bancado o filho dedicado, você nunca foi o primeiro para ela, não é? Ela sempre amou mais o Charlie, não foi? Todo mundo amava, até o tio Tony. E no momento em que Charlie se foi, quando você podia ser enfim o centro das atenções, o que aconteceu? Lula chega e todo mundo começa a se preocupar com Lula, cuidar de Lula, adorar Lula. Sua mãe nem tem uma foto sua ao lado do leito de morte. Só Charlie e Lula. Os dois que ela amava. Vai se fuder, rosnou Bristol. Vai se fuder, Strike. O que pode saber disso, tendo uma puta como mãe? Do que ela morreu mesmo, gonorreia? Que gentileza, disse Strike, apreciando. Eu ia mesmo perguntar se você pesquisou minha vida pessoal quando tentava encontrar um trouxa para manipular. Aposto que achou que eu seria particularmente solidário com o pobre enlutado John Bristol, não foi, com minha própria mãe morrendo jovem, em circunstâncias suspeitas. Você achou que seria capaz de tocar minhas cordas como uma merda de violino. Mas pouco importa, John. Se sua equipe de defesa não conseguir encontrar um distúrbio de personalidade para você, espero que argumentem que a culpa foi de sua criação. Sem amor. Desprezado. Na sombra dos outros. Sempre foi difícil, não foi? Notei quando conheci, quando você caiu num pranto comovente ao se lembrar de Lula sendo levada de carro para sua casa, para sua vida. Seus pais nem mesmo o levaram para buscá-la, não foi? Eles o deixaram em casa como um cachorrinho de estimação, o filho que não bastava para eles desde a morte de Charlie, o filho que estava prestes a ser o coitado secundário de novo. Eu não tenho de ouvir isso, sussurrou Bristol. Está livre para ir embora, disse Strike, vendo o ponto onde não podia mais distinguir olhos nas sombras que se aprofundavam atrás dos óculos de Bristol. Por que não vai embora? Mas o advogado permaneceu ali, o joelho ainda quicando, as mãos deslizando uma na outra, querendo ouvir as provas de Strike. Foi mais fácil na segunda vez? Perguntou o detetive em voz baixa. Foi mais fácil matar Lula do que Charlie? Ele viu os dentes brancos, expostos quando Bristol abriu a boca, mas som algum foi emitido. Tony sabe o que você fez, não? Toda aquela bobagem sobre as coisas cruéis e duras que ele disse depois da morte de Charlie. Tony estava lá, ele viu você pedalando para longe do lugar onde tinha empurrado Charlie. Você o desafiou a chegar perto da beira? Eu conhecia Charlie, ele não resistia a um desafio. Tony viu Charlie morto no fundo daquela pedreira e contou a seus pais ter pensado que você tinha feito aquilo, não foi? Por isso seu pai bateu nele. Por isso sua mãe desmaiou. Por isso Tony foi expulso da casa depois da morte de Charlie, não porque Tony disse que sua mãe tinha criado delinquentes, mas porque ele disse a ela que criava um psicopata. Isto é, não, grasnou Bristol. Não. Mas Tony não podia enfrentar um escândalo de família. Ficou de boca fechada. Mas sentiu certo pânico, quando soube que eles iam adotar uma garotinha, não foi? Ele telefonou e tentou impedir. Ele tinha razão em se preocupar, não tinha? Acho que você sempre teve um pouco de medo de Tony. Que tremenda ironia que ele tenha ficado encurralado e se sentido obrigado a te dar um álibi para o assassinato de Lula. Bristol nada disse. Agora sua respiração era acelerada. Tony precisava fingir que naquele dia estava em algum lugar, qualquer lugar, e não acompanhado da mulher de Cyprien em um hotel, então disse que tinha voltado a Londres para visitar a irmã doente. Depois percebeu que você e Lula deviam ter estado lá no mesmo horário. A sobrinha estava morta, então ela não podia contradizê-lo, mas ele não teve alternativa a não ser fingir ter visto você pela porta do escritório e não ter falado com você. E você o apoiou. Os dois, mentindo descaradamente, perguntando se o que o outro teria aprontado, mas assustados demais para questionar um ao outro. Acho que Tony disse a si mesmo que esperaria até que a irmã dele morresse antes de confrontar você. Talvez assim ele mantivesse a consciência tranquila. Mas ele continuou preocupado o suficiente para pedir a Alison que ficasse de olho em você. Enquanto isso, você me dava aquela bobajada toda de Lula abraçá-lo, da reconciliação comovente antes de ela voltar para casa. Eu estava lá, disse Bristol num sussurro áspero. Estava na casa de minha mãe. Se Tony não esteve lá, é problema dele. Não pode provar que eu não estava. Não estou nesse negócio para dar provas em contrário, John. Só estou dizendo que agora você perdeu todo o álibi, exceto sua mãe confusa pelo Vale 1. Mas, pelo bem da argumentação, vamos supor que enquanto Lula visitava sua mãe Grog e Tony trepava com Úrsula num hotel em algum lugar, você ainda estivesse escondido no apartamento 2 e começando a pensar em uma solução mais ousada para seu problema de fluxo de caixa. Você espera. A certa altura, calça as luvas pretas que foram deixadas no closet para Deb, como precaução contra digitais. Isso é suspeito. Quase como se você começasse a pensar em violência. Por fim, no início da tarde, Lula volta para casa, mas infelizmente para você, como você sem dúvida viu pelo olho mágico do apartamento, ela está com amigas.
E agora, disse Strike, endurecendo o tom, acho que o caso contra você começa a ficar mais grave. Uma defesa de homicídio culposo, foi um acidente, nós brigamos um pouco e ela caiu da sacada, poderia sustentar-se se você não tivesse ficado no andar de baixo o tempo todo, sabendo que Lula tinha visitas. Um homem sem nada pior em mente do que pressionar a irmã a lhe entregar um cheque poupudo podia, eu disse podia, esperar até que ela ficasse sozinha, mas você já havia tentado isso sem sucesso. Então, por que não subir até lá quando ela estivesse, quem sabe, de melhor humor, e tentar com a presença moderadora das amigas no cômodo ao lado? Talvez ela lhe desse alguma coisa só para se livrar de você. Strike quase sentia as ondas de medo e ódio emanando da figura que sumia nas sombras do outro lado da mesa. Mas, em vez disso, disse ele, você esperou. Esperou a noite toda, tendo visto que ela saíra do prédio. Você deve ter ficado muito enrolado nessa hora. Teve tempo para formular um plano tosco. Ficou olhando a rua, sabia exatamente quem estava no prédio e quem não estava, pensou que talvez houvesse um meio de dar o fora, sem que alguém tomasse conhecimento. E não vamos nos esquecer, você já havia matado. Isso faz diferença. Bristol fez um movimento ríspido, pouco mais do que um solavanco, Strike se retesou, mas Bristol continuou parado, e o detetive teve a consciência aguda da prótese solta encostada em sua perna. Você olhava pela janela e viu Lula chegar em casa sozinha, mas os paparazzi ainda estavam lá fora. A essa altura, devia estar desesperado, não? Mas então, por milagre, como se o universo realmente quisesse apenas ajudar John Bristol a conseguir o que queria, todos eles foram embora. Tenho certeza de que o motorista de Lula deu a dica a eles. É um homem que adora forjar contatos com a imprensa. Então, agora a rua está vazia. Chegou o momento. Você vestiu o casaco com capuz de Deb. Um erro crasso. Mas deve admitir, com todos os golpes de sorte daquela noite, que algo tinha de dar errado. E então, e vou lhe dar 5 pontos por isso, porque me confundiu por muito tempo, você pegou algumas daquelas rosas do vaso, não foi? Você enxugou as pontas, não inteiramente, como devia ter feito, mas muito bem, e as levou do apartamento 2, deixando a porta entreaberta, e subiu a escada para o apartamento de sua irmã. Aliás, você não notou que deixou pingar umas gotas de água das rosas. Wilson escorregou nelas mais tarde. Você subiu ao apartamento de Lula e bateu. Quando ela olhou pelo olho mágico, o que viu? Rosas brancas. Ela esteve na sacada, com as janelas escancaradas, olhando e esperando que o irmão há muito perdido aparecesse na rua, mas de algum modo parecia que ele tinha entrado sem que ela o visse. Em sua empolgação, ela abriu a porta, e você entrou. Bristol estava imóvel. Até o joelho tinha parado de quicar. E você a matou, exatamente como matou Charlie, exatamente como mais tarde matou Rochelle, empurrou-a, com força e rapidamente, talvez a tenha levantado, mas ela foi apanhada de surpresa, não foi, como os outros. Você gritou com ela por não lhe dar dinheiro, por deixá-lo desprovido, como sempre foi desprovido, não foi, John, de sua parte do amor dos pais. Ela gritou que você não teria um centavo, mesmo que a matasse. Enquanto você lutava e a empurrava pela sala de estar a caminho da sacada e da queda, ela lhe disse que tinha outro irmão, um irmão verdadeiro, que ele estava a caminho, e que ela havia feito um testamento em favor dele. É tarde demais, eu já fiz, ela gritou. E você a chamou de vaca mentirosa e a jogou na rua, para sua morte. Bristol mal respirava. Acho que você deve ter deixado cair as rosas na porta dela. Correu de volta, pegou-as, disparou escada abaixo e voltou ao apartamento 2, onde as enfiou de volta no vaso. Puta que pariu, você teve sorte. O vaso foi quebrado por acidente por um policial, e aquelas rosas eram a única pista que mostravam que alguém esteve naquele apartamento. Você não podia recolocá-las do jeito que fez o florista, não quando sabia que tinha poucos minutos para dar o fora daquele prédio. A parte seguinte exigiu coragem. Duvido que você esperasse que alguém desse alarme de pronto, mas Tansy Bestigui estava na sacada abaixo de você. Você ouviu gritar e percebeu que tinha menos tempo ainda do que contava para sair dali. Wilson correu à rua para ver Lula e então, esperando na porta, pelo olho mágico, você o viu correr escada acima para o último andar. Você reativou o alarme, saiu do apartamento e desceu a escada. Os Bestigui brigavam aos berros em seu próprio apartamento. Você correu escada abaixo, ouvido por Fred Bestigui, mas na hora ele tinha outras preocupações, o saguão vazio, você passou por ali correndo e saiu para a rua, onde nevava muito. E você correu, não foi? De capuz na cabeça, a cara coberta, as mãos com luva sacudindo. No fim da rua, viu outro homem correndo, desesperadamente, para longe da esquina onde acabará de ver a irmã cair e morrer. Vocês não se conheciam. Não creio que você tenha parado para pensar em quem ele seria, não naquela hora. Você correu o mais rápido que pôde, com as roupas que pegou de Deb Mack, passando pela câmera de vigilância que gravou os dois, e seguiu pela Halliwell Street, onde a sorte bateu na sua porta de novo e não havia mais câmeras. Imagino que você tenha jogado o casaco e as luvas numa lixeira e apanhado um táxi, não? A polícia nunca se preocupou em procurar um branco de terno que estivesse pela rua naquela noite. Você foi para a casa de sua mãe, preparou comida para ela, mudou a hora do relógio e a acordou. Ela ainda estava convencida de que vocês dois conversavam sobre Charlie, um bom toque, John, no momento exato em que Lula mergulhava para a morte. Você se safou com essa, John. Podia ter continuado a pagar Rochelle pelo resto da vida. Com sua sorte, Jonajima até morreria no Afeganistão. Suas esperanças foram às alturas quando você viu a foto de um soldado negro no jornal, não foi? Mas não queria confiar na sorte. Você é um escroto arrogante e pervertido, e pensou que podia arranjar melhor as coisas. Houve um longo silêncio. Sem provas, disse Bristol, por fim.
Agora estava tão escuro no escritório que ele mal passava de uma silhueta para Strike. Sem nenhuma prova. Acho que nisto está enganado, disse Strike. A polícia deve ter conseguido um mandado agora. Para quê? Perguntou Bristol, finalmente sentindo-se confiante para rir. Para procurar nas lixeiras de Londres um casaco com capuz que você disse que foi jogado fora 3 meses atrás? Não, para olhar o cofre de sua mãe, é claro. Strike se perguntava se conseguiria levantar a persiana com rapidez suficiente. Estava muito longe do interruptor da luz e a sala estava muito escura, mas ele não queria tirar os olhos da figura sombreada de Bristol. Tinha certeza de que este triplo homicida não teria vindo despreparado. Eu dei a eles algumas combinações a tentar, continuou Strike. Se não conseguirem, acho que terão de chamar um especialista para abri-lo. Mas, se eu fosse de apostar, colocaria meu dinheiro em 030483. Um farfalhar, o borrão da mão pálida, e Bristol arremeteu. A ponta da faca roçou no peito de Strike enquanto ele jogava Bristol de lado com uma pancada. O advogado deslizou pela mesa, rolou e atacou de novo, e desta vez Strike caiu de costas da cadeira, com Bristol por cima dele, preso entre a parede e a mesa. Strike segurava um dos pulsos de Bristol, mas não conseguia ver onde estava a faca, tudo estava escuro, e ele deu um soco que atingiu Bristol com força abaixo do queixo, jogando sua cabeça para trás e fazendo voar seus óculos. Strike empurrou de novo e Bristol bateu na parede. Strike tentou se sentar, com a parte inferior do corpo de Bristol prendendo sua meia perna agonizante ao chão, e a faca o atingiu com força no braço. Ele a sentiu penetrar na carne, o fluxo de sangue quente, a dor ardente e aguda. Contra a janela, ele viu a silhueta escura de Bristol erguer o braço, forçando-se novamente contra o peso do advogado. Ele se desviou de uma segunda facada e, com um esforço imenso, conseguiu jogar longe o advogado. A prótese escorregou pela perna da calça conforme ele tentava prender Bristol no chão, o sangue quente espirrando por tudo e agora sem saber onde estava a faca. A mesa foi derrubada pelo peso de Strike em luta, e então, enquanto estava ajoelhado com a perna boa no peito fino de Bristol, procurando a faca com a mão que não estava ferida, a luz dividiu suas retinas em duas e uma mulher gritou. Tonto, Strike teve um vislumbre da faca se erguendo até sua barriga, pegou a perna postiça ao lado dele e a desceu como uma massa na cara de Bristol, 1, 2 vezes, pare. Cormoran, pare. Você vai matá-lo. Strike rolou para longe de Bristol, que não se mexia mais, largou a perna postiça e se deitou de costas, segurando o braço ensanguentado ao lado da mesa virada. Eu pensei, disse ele, ofegante, incapaz de enxergar Robin, ter dito a você para ir para casa. Mas ela já estava ao telefone. Polícia e ambulância. E chame um táxi, Strike grasnou do chão com a garganta seca de tanto falatório. Não vou para o hospital com esse merda. Ele estendeu um braço e pegou o celular que tinha caído a uma boa distância. A frente estava amassada, mas ele ainda estava gravando. Epílogo. Não há, na vida, felicidade completa. Horácio, Odes, livro 2. 10 dias depois. O exército britânico exige de seus soldados uma subjugação das necessidades e laços individuais quase incompreensível para a mente civil. Não reconhece praticamente nenhum direito superior aos próprios, e as crises imprevisíveis da vida humana, nascimentos e mortes, casamentos, divórcios e doenças, em geral não provocam um desvio maior dos planos militares do que o cascalho que bate na parte inferior de um tanque. Todavia, existem circunstâncias excepcionais, e foi devido a uma delas que a segunda viagem de serviço ao Afeganistão do tenente Jonah Gimon foi interrompida. Sua presença na Grã-Bretanha foi solicitada com urgência pela Polícia Metropolitana e, embora o exército geralmente não julgasse os direitos da polícia maiores do que os dele, neste caso se dispôs a cooperar. As circunstâncias que cercaram a morte da irmã de Agim angariavam a atenção internacional, e uma tempestade da mídia em torno do sapador até então desconhecido era considerada de pouco auxílio tanto para ele próprio como para o exército a que servia. E assim Jonah foi colocado num avião de volta à Grã-Bretanha, onde o exército fez um esforço impressionante para protegê-lo da imprensa voraz. Um número considerável de leitores de jornais supunha que o tenente Agim ficaria deliciado, primeiro por voltar para casa e deixar os combates, em segundo lugar por voltar na expectativa de riqueza muito além de suas fantasias mais loucas. Porém, o jovem soldado que Cormoran Strike encontrou no pub Tottenham na hora do almoço, 10 dias depois da prisão do assassino de sua irmã, era quase truculento, e parecia ainda se encontrar em estado de choque. Os dois homens, por diferentes períodos de tempo, viveram a mesma vida e se arriscaram à mesma morte. Era um vínculo que nenhum civil podia entender, e por meia hora eles não falaram de outra coisa que não fosse o exército. Você era um terno, não? Disse Agim. Tinha que ser um terno para ferrar com a minha vida. Strike sorriu. Não viu ingratidão em Agim, embora os pontos de seu braço saltassem aflitivamente sempre que ele levantava o copo. Minha mãe quer que eu saia, disse o soldado. Fica dizendo, vai ser uma boa coisa sair dessa confusão. Era a primeira referência indireta ao motivo da presença deles ali, que Jonah não estava em seu lugar, com o regimento, na vida que escolhera. E então, subitamente, ele começou a falar, como se estivesse esperando por Strike havia meses. Ela nunca soube que meu pai teve outra filha. Ele jamais contou a ela. Ele nunca teve sequer certeza se aquela mulher, a Marlene, dizia a verdade sobre estar grávida. Pouco antes de morrer, quando soube que tinha só dias de vida, ele me contou. Não aborreça sua mãe, disse ele. Estou lhe contando porque estou morrendo, e não sei se você tem uma meia-irmã ou meio-irmão por aí. Ele disse que a mãe era branca, e que havia desaparecido. Podia ter abortado. Não fode.
Eu conhecia bem meu pai. Nunca faltava um domingo na igreja. Recebeu a extrema-unção em seu leito de morte. Eu nunca teria esperado nada assim, nunca. Eu jamais ia dizer alguma coisa a ela sobre papai e essa mulher. Mas então, do nada, recebo um telefonema. Graças a Deus eu estava lá, de licença. Só que Lula, ele disse o nome com hesitação, como se não tivesse certeza do direito de fazer isso, disse que teria desligado se fosse minha mãe, e que não queria magoar ninguém. Ela parecia legal. Acho que era mesmo, disse Strike. Mas, porra, foi esquisito. Você acreditaria se uma supermodelo ligasse para você e te dissesse que é sua irmã? Strike pensou na história bizarra da própria família. Provavelmente, disse ele. Tá, bom, acho que sim. Por que ela ia mentir? Foi o que eu pensei. Então dei meu celular a ela e conversamos algumas vezes, quando ela conseguia sair com a amiga Rochelle. Ela pensava em tudo, para a imprensa não descobrir. Por mim, tudo bem. Eu não queria perturbar a minha mãe. A Jiman tinha sacado um maço de cigarros Lambert de Butler e virava a caixa nervosamente nos dedos. Eles teriam custado muito pouco, pensou Strike, com uma onda de recordações, no Instituto das Forças Armadas, o NAFI. Então ela me ligou um dia antes de acontecer, continuou Jonah, e me pediu para ir até lá. Eu já havia dito que não podia encontrá-la naquela licença. Cara, a situação estava me deixando maluco. Minha irmã, a supermodelo. Minha mãe tinha medo que eu partisse para Elma. Eu não podia jogar essa pra cima dela, que papai teve outra filha. Não na época. Então disse a Lula que não podia vê-la. Ela implorou que me encontrasse com ela antes de partir. Parecia perturbada. Eu disse que talvez fosse mais tarde, sabe, depois de minha mãe ir dormir. Eu diria a ela que ia sair para beber alguma coisa com um amigo ou algo assim. Lula me disse para ir bem tarde, tipo à 1h30. E então, disse Jonah, coçando a nuca, pouco à vontade, eu fui. Estava na esquina da rua dela e vi quando aconteceu. Ele passou a mão na boca. Eu corri. Simplesmente corri. Não sabia o que pensar. Não queria estar lá, não queria ter de explicar nada a ninguém. Eu sabia que Lula tinha problemas mentais, me lembrei de como estava perturbada ao telefone e pensei, ela me trouxe para cá para vê-la pular? Não consegui dormir. Fiquei feliz em ir embora, para te falar a verdade. Largar toda aquela merda de cobertura da imprensa. O pub zunia em volta deles, apinhado de clientes da hora do almoço. Acho que ela queria muito te ver devido ao que a mãe dela falou, disse Strike. Lady Bristol tomava muito Valium. Estou achando que ela queria que a menina se sentisse mal por deixá-la, então contou a Lulu que Tony tinha dito sobre John todos aqueles anos antes, que ele empurrou o irmão mais novo, Charlie, na pedreira, e o matou. Por isso Lula estava daquele jeito quando saiu do apartamento da mãe, por isso ela ligou insistentemente para o tio, tentando descobrir onde estava a verdade nessa história. E acho que ela estava desesperada para ver você, porque queria alguém, qualquer um, que ela pudesse amar, em quem confiar. A mãe era difícil e estava morrendo, ela odiava o tio e acabará de saber que o irmão adotivo era um homicida. Devia estar desesperada. E acho que tinha medo. Na véspera de sua morte, Bristol tentou obrigá-la a lhe dar dinheiro. Ela devia estar imaginando o que ele faria depois disso. O pub era barulhento e tinha de conversas e copos, mas a voz de Jonah soou com clareza acima de tudo aquilo. Ainda bem que você quebrou o queixo daquele filho da puta. E o nariz dele, disse Strike animadamente. É uma sorte que ele tenha metido uma faca em mim, ou eu não teria me safado com força razoável. Ele foi armado, disse Jonah pensativamente. Claro que foi, confirmou Strike. Pedi à minha secretária para dar a dica a ele, no funeral de Rochelle, que eu recebi ameaças de morte de um biruta que queria me esfaquear. Isso plantou a semente em sua cabeça. Ele pensou que, se chegasse a esse ponto, ele tentaria fazer com que minha morte passasse por obra do pobre Brian Mathers. Depois, presumivelmente, iria para casa, mexeria no relógio da mãe e tentaria repetir o mesmo truque. Ele não é mentalmente são. Mas não estou dizendo com isso que não seja um merda inteligente. Parecia haver pouco mais a dizer. Ao saírem do pub, a Jima, que tinha pagado as bebidas com uma insistência nervosa, fez o que podia ser uma oferta tentadora de dinheiro a Strike, cuja penúria enchera boa parte da cobertura da mídia. Strike interrompeu a oferta, mas não ficou ofendido. Via que o jovem sapador lutava para lidar com a ideia de sua riqueza nova e imensa, que ele vergava sob a responsabilidade dela, as exigências que fazia, os apelos que tinha, as decisões que envolvia, que ele estava muito mais intimidado do que feliz. Também havia, é claro, o conhecimento terrível e sempre presente de como seus milhões chegaram a ele. Strike imaginou que os pensamentos de Jonah Jima flutuavam loucamente entre seus camaradas no Afeganistão, visões de carros esportes e do corpo da meia-irmã prostrado na neve. Quem, mais do que um soldado, tinha mais consciência dos caprichos da sorte, do rolar aleatório dos dados? Ele não vai se safar, vai? Perguntou a Jima, de repente, enquanto eles estavam prestes a se separar. Não, claro que não. A papelada ainda não está pronta, mas a polícia encontrou o celular de Rochelle no cofre da mãe dele. Ele não se atreveu a se livrar dele. Reajustou o código de segurança do cofre para que ninguém o abrisse além deles, 030483. O domingo de Páscoa de 1983, o dia em que ele matou meu amigo Charlie. Era o último dia de Robin. Strike a convidou a acompanhá-lo para conhecer Jonah Jima, que ela tanto ajudou a descobrir, mas ela declinou.
Strike tinha a sensação de que Robin se afastava deliberadamente do caso, do trabalho, dele. Ele tinha hora marcada no centro de amputados do hospital Queen Mary's naquela tarde, ela já teria ido embora quando ele voltasse de Roehampton. Matthew a levaria para passar o fim de semana em Yorkshire. Enquanto mancava de volta ao escritório pelo caos contínuo das obras na rua, Strike se perguntou se um dia veria de novo sua secretária temporária depois de hoje, e duvidou disso. Há não muito tempo, a impermanência de seu acordo era a única coisa que o apaziguava com sua presença, mas agora ele sabia que sentiria falta dela. Ela tinha ido com ele no táxi até o hospital e enrolou seu sobretudo no braço ensanguentado de Strike. A explosão de publicidade em torno da prisão de Bristol não fez, afinal, mal algum aos negócios de Strike. Ele podia verdadeiramente precisar de uma secretária muito em breve, e de fato, ao subir dolorosamente a escada à sua sala, ele ouviu a voz de Robin ao telefone. Uma hora marcada para terça-feira, receio, porque o Sr. Strike estará ocupado na segunda o dia todo. Sim, e perfeitamente, colocarei o senhor às 11 horas, então. Sim. Obrigada. Adeus. Ela girou na cadeira assim que Strike entrou. Como era o Jonah? Um cara legal, disse Strike, baixando-se no sofá arriado. A situação o está perturbando. Mas a alternativa era Bristol acabar com os 10 milhões, então ele precisa lidar com isso. 3 clientes em potencial ligaram enquanto você estava fora, disse ela, mas fiquei meio preocupada com o último. Pode ser outro jornalista. Estava muito mais interessado em falar de você do que do próprio problema. Houve ainda alguns telefonemas. A imprensa atacava com alegria a história que tinha abundantes ângulos e tudo de que eles mais gostavam. O próprio Strike apareceu muito em toda a cobertura. A foto que eles mais usaram, e ele ficou feliz com isso, era de 10 anos antes e foi tirada quando ele ainda era um boina vermelha, mas eles também desencavaram a foto do astro do rock, sua mulher e a Supergirl Pie. Muito foi escrito sobre a incompetência da polícia. Carver foi fotografado correndo pela rua, com o casaco voando, os trechos de suor visíveis na camisa, mas Wardley, o belo Wardley, que ajudou Strike a prender Bristol, até agora era tratado com complacência, sobretudo pelas jornalistas mulheres. Por fim, a mídia de notícias se regalava principalmente de novo com o cadáver de Lula Landry, e cada versão da história faiscava de fotos do rosto impecável da modelo morta, de seu corpo magro e esculpido. Robin falava, Strike não estivera ouvindo, sua atenção desviada pelo latejar no braço e na perna. Uma anotação de todos os seus arquivos e de sua agenda. Por que vai precisar de alguém agora, sabe disso, não vai conseguir cuidar de tudo isso sozinho. Não, concordou ele, esforçando-se para se levantar, pretendia fazer isso mais tarde, no momento da partida de Robin, mas agora era uma hora tão boa quanto qualquer outra, e era uma desculpa para sair do sofá, por sinal, muito desconfortável. Escute, Robin, eu não agradeci a você direito, agradeceu, sim, disse ela apressadamente. No táxi, a caminho do hospital, e, de qualquer modo, não precisa. Eu gostei. Na verdade, adorei. Ele cambaleava para sua sala e não ouviu o embaraço na voz de Robin. O presente, muito mal embrulhado, estava escondido no fundo de sua bolsa de viagem. Tome, disse ele. Isso é para você. Eu não teria conseguido sem você. Oh, disse Robin, com um tom estrangulado, e Strike ficou ao mesmo tempo comovido e um tanto alarmado ao ver lágrimas se derramarem pelo rosto dela. Você não precisava, Zabra em casa, disse ele, mas era tarde demais, o pacote literalmente se desfazia nas mãos dela. Algo verde veneno escorregou pela fenda no papel, caindo na mesa diante dela. Ela arquejou. Você, Zai, meu Deus, Cormora. Ela ergueu o vestido que havia experimentado, e adorado, na Vashi, e olhou por cima dele, rosada, com os olhos faiscando. Não pode pagar por isso. Sim, eu posso, disse ele, recostando-se na divisória, porque era um pouco mais confortável do que sentar-se no sofá. Agora o trabalho está aparecendo. Você foi incrível. Seu novo emprego tem sorte por ter você. Ela enxugava freneticamente os olhos com as mangas da blusa. Um soluço e palavras incompreensíveis lhe escaparam. Tateou às cegas, procurando os lenços que tinha comprado da caixa de despesas, esperando por mais clientes como a senhora Hook, assou o nariz, enxugou os olhos e disse, com o vestido verde mole esquecido no colo, eu não quero ir. Não posso pagar seu salário, Robin, disse ele sem rodeios. Mas ele já havia pensado nisso, na noite anterior, ficou acordado na cama de campanha, calculando mentalmente, tentando chegar a uma proposta que não parecesse ofensiva perto do salário oferecido pela consultoria de mídia. Não era possível. Ele não podia mais adiar o pagamento do maior de seus empréstimos, enfrentava um aumento no aluguel e precisava encontrar um lugar onde morar que não fosse o escritório. Embora as perspectivas de curto prazo melhorassem imensuravelmente, o futuro ainda era incerto. Eu não esperaria que você me pagasse o que eles me ofereceram, disse Robin com a voz embargada. Eu não poderia nem chegar perto, disse Strike. Mas ela conhecia a situação das finanças de Strike quase tão bem quanto ele já imaginara o máximo do que podia esperar. Na noite anterior, quando Matthew encontrou as lágrimas com a perspectiva de sair, ela disse a ele sua estimativa da melhor oferta de Strike. Mas ele ainda não te ofereceu nada, dissera Matthew. Ofereceu? Não, mas se ele, bom, depende de você, dissera Matthew rigidamente. A decisão será sua. É você que tem de decidir. Ela sabia que Matthew não queria que ela ficasse. Ele ficou sentado por horas na emergência enquanto costuravam Strike, esperando para levar Robin para casa. Disse-lhe, com muita formalidade, que ela se saiu muito bem, mostrando muita iniciativa, mas desde então ficou meio distante e expressava desagrado, especialmente quando os amigos insistiam em saber dos detalhes internos sobre tudo que aparecia na imprensa.
Mas certamente Matthew ia gostar de Strike, se o conhecesse, e o próprio Matthew havia dito que a decisão era dela. Robin se recompôs um pouco, assou o nariz novamente e disse a Strike, com a calma ligeiramente solapada por um leve soluço, o valor que aceitaria com muita satisfação. Strike precisou de alguns segundos para responder. Podia pagar o que ela sugeria, estava dentro das 500 libras que ele mesmo calculara que conseguiria pagar. Ela, de qualquer ângulo que se olhasse, era um ativo que seria impossível substituir a este preço. Só havia uma mosquinha na sopa e eu posso pagar isso, disse ele. Posso pagar. O telefone tocou. Radiante, ela atendeu, e o prazer em sua voz era tanto que parecia que esperava ansiosamente por esta ligação havia dias. Oi, alô, Sr. Gillespie. Como vai? O Sr. Strike acaba de lhe enviar um cheque, eu mesma despachei pelo correio esta manhã. Todas as prestações, sim, e um pouco mais. Ah, não, o Sr. Strike faz questão de pagar o empréstimo? Bem, é muita gentileza do Sr. Roqueb, mas o Sr. Strike prefere pagar. Ele espera poder liquidar todo o valor nos próximos meses. Uma hora depois, enquanto Strike estava sentado numa cadeira de plástico duro no centro de amputados, a perna ferida esticada, ele refletia que não teria comprado o vestido verde, se soubesse que Robin ia ficar. O presente, tinha certeza, não seria bem visto por Matthew, especialmente porque ele a vira nele, e sabia que ela o experimentara antes para Strike. Com um suspiro, ele pegou um exemplar da Private Eye na mesa ao lado. Quando o médico chamou, Strike não respondeu, estava imerso na página com a manchete Alandrices, apinhada de exemplos de excessos jornalísticos relacionados com o caso que ele e Robin resolveram. Tantos colunistas falaram em Caim e Abel que a revista fez uma matéria especial. Sr. Strick? Gritou o médico, pela segunda vez. Sr. Cameron Strick? Ele levantou a cabeça, sorrindo. Strike, disse ele com clareza. Meu nome é Cormora Strike. Ah, peço desculpas, e por aqui. Enquanto Strike mancava atrás do médico, uma frase flutuou por seu subconsciente, uma frase que ele lera muito antes de ver seu primeiro cadáver, ou se maravilhar em uma cachoeira na encosta de montanha africana, ou observar a cara de um assassino desabar ao perceber que foi apanhado. Tornei-me um nome. Na mesa de exames, por favor, e tire a prótese. De onde vinha essa frase? Strike se deitou na mesa e franziu a testa para o teto, ignorando o médico que agora se curvava sobre o que restava de sua perna, murmurando ao olhar e examinar gentilmente. Minutos depois, Strike desencavou os versos que aprenderá havia tanto tempo, não posso descansar da viagem, beberei a vida até a última gota, todo o tempo gozei imenso, sofri imenso, tanto com aqueles que me amaram, como sozinho, em terra e quando por correntes arrastadas as íades chuvosas agitavam um mar sombrio, tornei-me um nome. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!